da nossa casa que leva o nome de Jesus. Aqui, quando chegamos, temos na porta o lembrete. Cá estamos porque precisamos de Jesus. Assim vamos orar ao Mestre, pedindo que tenhamos a cada dia mais presente em nossa memória os ensinos deste irmão mais velho. Que o nosso irmão Jesus Cristo nos ilumine os passos no dia a dia, nos relembre a cada momento em que estamos necessitando entender melhor o que se passa, o que fazer, o que deixar de fazer. Lembremos, Jesus segue à frente. Jesus nos disse que estava à frente e nos esperaria logo ali. Assim, tendo isto em mente, tenhamos coragem para enfrentar no dia a dia tudo o que se faz necessário, para aceitar tudo o que é preciso e para mudar tudo o que esteja ao nosso alcance. E que assim seja. Para hoje, o nosso assunto é o amor no lar. É um assunto delicado para alguns, prazeroso para outros, mas importante para todos nós. Todos nós gostaríamos de ter uma família, um pai, uma mãe, irmãos, filhos, parentes, em que todos se amassem, todos se dessem bem, todo mundo se entendesse, onde nunca houvesse conflito. Mas nem todos nós merecemos, hoje, agora, essa família. A gente às vezes olha a família de outro e pensa, lá sim eles são felizes. Parece que lá ninguém briga, que lá tudo dá certo, que lá tem saúde, dinheiro, entendimento. Mas, quando a gente olha bem de perto, é certo que em todas as famílias há ainda alguma dificuldade. Não somos nós, aqueles homens e mulheres, que merecemos ainda termos só pessoas perfeitas ao nosso lado. Nós, meninas e meninos, quando somos adolescentes, a gente fica sonhando com o príncipe encantado, a princesa, o homem que nos vai fazer feliz para sempre, a mulher que vai cuidar de nós e nos ajudar assim sermos mais felizes. A gente queria famílias da Disney, aquelas famílias de castelos, príncipes e princesas, onde parece que sempre há comida, roupa e tudo certo. Mas nosso mundo é o mundo dos humanos reais. Pessoas que cometeram muitos erros e que seguiremos cometendo. Mas, felizmente, cometemos muitos acertos também. Não fosse assim, não estaríamos aqui em 2025, bem abrigados, bem agasalhados, com bastante roupa, com saúde, que nos possibilita sairmos de casa. O amor no lar é um convite ao lembrete, à reflexão, à avaliação sobre como estamos amando em nosso lar. Estamos amando só um pouquinho? Estamos amando bastante? Estamos amando muito? E se amamos bastante, manifestamos esse amor? As pessoas a quem amamos sabem que a gente as ama? A gente já disse, filho, eu te amo. Marido, esposa, companheiro, eu te amo. Mãe, eu te amo. A gente diz, ou mesmo sem dizer em palavras, a gente consegue manifestar? A gente tem a certeza de que aqueles que convivem conosco sabem do nosso amor? Às vezes sim, às vezes não. Alguns parentes a gente imagina que sim, outros parece que não. Mas cá estamos ainda vivos, ainda com tempo de fazermos o que é preciso para que aqueles a quem amamos saibam que a gente os ama. Há algumas famílias onde os jovens não veem a hora de
arranjarem um emprego, terem alguma autonomia financeira para sair de casa. Não aguentam seus pais, suas mães, seus irmãos. E há outros lares onde os jovens, tornando-se adultos, de forma alguma querem sair de casa. São muitas as realidades. Às vezes, a gente fica acomodado naquilo que nos incomoda, culpando o outro, a mãe, a avó, a sogra, o tio, por tudo aquilo que nos acontece de problemático em casa, no lar. Ou até por aquilo que não acontece. Se o outro quisesse, ele teria conseguido, ele teria feito e eu seria mais feliz. Mas, através da doutrina dos Espíritos, do ensinamento que os Espíritos nos trouxeram, falando da vida após a morte, nós fomos entendendo aquilo que Jesus já havia dito sobre a felicidade, se encontrar em algum lugar onde se encontra a felicidade que tanto desejamos. Os Espíritos vieram nos ajudar a entender, dizendo: somos nós os responsáveis por tudo o que nos acontece. Por mais que às vezes a gente diga a culpa é do outro, do patrão, do empregado, a gente sabe culpar todo mundo. Mas tudo aquilo que a gente pode mudar, é a gente que pode mudar. Tudo aquilo que a gente não consegue mudar, é tudo aquilo que a gente tem que aceitar. Adianta hoje a gente ficar totalmente revoltado porque baixou uma serração? A gente queria o sol. Queria tanto ver o céu azul. Muda alguma coisa no mundo, na Terra, se eu ficar reclamando? Eu queria sol. Essa serração é uma droga. Esse tempo úmido. Muda. A gente não tem o poder de mudar nada disso. Nós precisamos nos ocupar daquilo que a gente tem poder de mudar. O nosso comportamento. É claro que às vezes a gente está chateado, a gente gostaria de reclamar, mas o ideal é que a gente reclame conosco. Porque se eu chego aqui para minha amiga e reclamo com ela e falo uma porção de coisas ruins, o que é que ela vai ter vontade de fazer? Falar uma porção de coisas ruins de volta, não é? E aí como vai ficar a energia minha e dela de nossa conversa? Bem ruimzinha. Mas o que a gente gostaria? De ter amigos que nos elevam, que nos auxiliam, de ter parentes, filhos, pais, que falam coisas boas, que nos colocam para cima. E assim precisamos agir dessa forma também. Sermos nós, aquele que melhora o ambiente onde estamos. E se a gente não está muito bem, pelo menos que a gente não piore o ambiente onde a gente está. A gente precisa buscar tudo aquilo que a gente sabe que é bom e parar de ir atrás tudo aquilo que a gente sabe que não nos faz bem. Parece uma receita tão fácil, é tão simples, mas cá estamos, 2025. Todos nós que aqui estamos provavelmente vivemos inúmeras vidas. Nascemos, crescemos, fizemos muita coisa em muitas outras vidas. E ainda não aprendemos algumas lições básicas. Então, cá estamos, na Terra, passando por tudo aquilo que passamos. Para que um dia a gente mereça aquela família de filme da Disney. Para que a gente seja tão bom que alguém muito bom também seja feliz ao nosso lado. Mas para que a gente chegue lá, precisa que a gente não se iluda, pensando, o outro sim é que vai me fazer feliz. Quem é o responsável pela nossa própria felicidade? Quem é que mais é capaz de nos fazer feliz? É a gente mesmo. Quem é o responsável por afastar de nós tudo aquilo que não nos faz bem? A gente mesmo.
pela nossa força de vontade, pela nossa perseverança, pela nossa resistência. Há uma lição poderosíssima, muito esclarecedora, que Mateus registrou no capítulo 5, versículo 43, onde Jesus, falando naquilo que conhecemos como Sermão do Monte, estava dando uma lição sobre alguns conhecimentos do passado. Era senso comum de que aqueles que haviam ferido alguém, aqueles que haviam sido feridos, eles poderiam dar o troco, poderiam odiar aquele e promover a guerra ou fazer a vingança, mas Jesus, buscando ensinar de forma melhor, explicar que a vingança só levaria a uma nova vingança e a uma nova vingança, porque sempre que alguém foi ferido, vai querer dar o troco, né? E assim Jesus disse: aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. E aí ele esclarece: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai, que está no céu. E essa parte de que a fim de que sejais filhos, parece que Jesus estava dizendo, mas alguém não é filho? Alguém não é filho de Deus? Ele não havia dito já que todos somos? Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus? Mas, quem sabe, Jesus estava querendo dizer, para que tu seja digno de ser chamado filho de vosso Pai. Para que tu seja digno de ser chamado meu irmão, buscando fazer a vontade do Pai. Jesus dizendo, ama inclusive aquele que te causa problema, que te persegue, que te calunia, estava ensinando uma preciosa lição de convívio, que nos serve bem ao convívio em família. Estava dizendo, aqueles a quem é fácil amar, qualquer um de nós ama. Agora, aqueles a quem é bem difícil amar, esta é a lição. É a lição do cristão. Claro que ele não diz cristão, naquele tempo não usavam essa palavra, mas é a lição daqueles que são os meus seguidores, os meus discípulos. Também são palavras do Mestre. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Era Jesus dizendo, não é amar de qualquer jeito a tarefa. Não é amar um pouquinho, não é amar de vez em quando. É muito amar. É dar muito amor. É fazer um grande esforço. Um esforço até que nos obriga, que nos impele a amar até quem nos odeia, quem nos calunia. E por que a gente deve até orar por aqueles que nos impõem dificuldades, que nos trazem problemas? Exatamente porque eles nos trazem problemas. Porque são as pessoas difíceis em nosso caminho. Aqueles que já são bons amigos, aquelas pessoas que a gente já tem grande consideração, que nos tratam bem. É claro que a gente também ora por eles, mas eles não irão nos causar grande dificuldade. Já os inimigos, já as pessoas difíceis, estes sim, nos causarão grandes dificuldades. E é por esses que a gente deve orar muito. Orar sempre, orar até diariamente. Para que eles se melhorem, para que eles tenham sucesso na vida, para que eles sejam pessoas mais felizes. E não é um jeito hipócrita, um jeito fantasioso, assim, de quem faz a oração dizendo, ela me fez mal, mas eu desejo só o bem para ela. É o desejo de que aquela pessoa que me fez o mal, que se melhore, que tenha mais saúde, que tenha mais paz, que tenha sucesso em tudo aquilo que está fazendo ou que deseja fazer, para que me deixe em paz.
para que eu não precise ser aquele que é perseguido, aquele alvo da sua raiva, do seu problema. Então, orar pelo inimigo, orar por aquele que nos causou algum mal, é também orar por nós mesmos. Assim como na oração, no Pai Nosso, na oração que chamamos de oração dominical, lembram da última frase? O que a gente diz? Finalzinho, última frase, qual é, amigos? Livrai-nos do mal. E é preciso que a gente diga e repita no dia a dia, em nossas orações. Mas que a gente lembre que o Pai não é o responsável por tirar de nosso caminho tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que não nos faz bem. O Pai nos auxilia a nos livrar do mal. Mas se a gente vive buscando o mal, o problema, como é que o Pai vai nos livrar do mal, amém? Não tem como, né? Se o nosso problema, por exemplo, seja gastar demais, a gente pode ficar indo ao shopping toda hora? Indo à loja que está fazendo promoção? Se eu já tenho problema com isso, se o meu problema é bebida, eu posso ou eu devo, poder, a gente pode tudo, né? Mas eu devo ir a lugares onde a bebida é abundante, é farta, é à vontade? Se eu tenho problemas com bebida, onde há bebida farta, não é o meu lugar. Até que eu aprenda a dizer não. Isso não me faz bem, eu não preciso disso. Mas tudo aquilo que seja a nossa fraqueza, hoje, agora, nesta encarnação, é preciso que a gente busque se livrar do mal, nos afastar de tudo aquilo que nos é problema. E assim também o é na família. Tudo aquilo que seja difícil fazer em família, discutir em família, a gente precisa buscar o afastamento do problema. Às vezes, nos afastarmos de um problema é nos afastar até de um parente, de um casamento, de uma pessoa que nos faz mal. Nos afastarmos de alguém que nos faz mal não quer dizer que a gente precise odiar aquela pessoa com toda a nossa força. Afinal, escolhemos ser cristãos. Nos afastar de alguém que nos impõe a imensa dificuldade, às vezes é manifestar o nosso amor pela saúde, pelo relacionamento, para que a gente continue se respeitando e se desejando o bem, o melhor. Alguns de nós temos, sim, imensa dificuldade entre nossos familiares. E continuamos sendo família. Continuamos conseguindo nos reunir de vez em quando. Mas é preciso que a gente lembre. Se o Pai nos situou exatamente nesta família, filhos dos pais que somos, pais dos filhos, irmãos, sobrinhos, se essa é a nossa família, é porque neste núcleo familiar está a nossa tarefa. Está a nossa necessidade de entendimento. Certamente, em nossas famílias, há pessoas a quem precisamos aprender a perdoar. Ou há pessoas que precisam nos perdoar. Há pessoas que precisamos conseguir fazer com que nos aceitem, nos entendam. Pois renascemos juntos. E se renascemos juntos, é porque temos tarefas em comum. E às vezes, sim, o jeito de desempenharmos essas tarefas em comum seja mantendo uma certa distância. Mas mantendo uma certa distância com respeito, com gratidão ao Pai que nos proporcionou a tarefa que necessitávamos. Quando a gente ora, às vezes a Deus, a gente pede
Que Deus nos ajude a resolver todos os nossos problemas. E assim como na oração do Pai Nosso, em outra parte, a gente diz: Pai, perdoa as minhas dificuldades, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. E é preciso que a gente faça esta parte da oração verdade. Que a gente aplique em nosso dia a dia o perdão a quem precisa ser perdoado. Para que o nosso convívio com todos aqueles difíceis se torne um dia um convívio fácil. Para que nós sejamos ali, em breve, os merecedores daquela família feliz. Da família onde todo mundo se dá bem, todo mundo se entende, todo mundo se ajuda. Para que nós sejamos no futuro, ou quem sabe, esse futuro também possa ser logo ali, pessoas mais saudáveis, mais felizes, mais alegres, sem necessidade de doenças e dificuldades. É tudo que a gente gostaria, né? Ser feliz, ter saúde, ter bom relacionamento, ter pessoas à nossa volta que nos auxiliam. Desejos em comum de todos nós. Mas esforço de cada um. É preciso que nós, em nossas preces e em nossas ações, busquemos parar. Parar com tudo aquilo que, como dissemos antes, não nos auxilia a resolver o que precisa ser resolvido. E que a gente reflita em torno de tudo aquilo que a gente consegue, aquilo que é possível hoje, aquilo que a gente é capaz de fazer hoje, agora, amanhã. Mesmo que seja necessário dividir um problema em partes, que a gente consiga pedir o auxílio de nosso Pai para ir resolvendo um pedacinho, um pouquinho, uma pequena parte do que a gente consegue. Lembrando que o Pai não comete enganos. Se cá estamos entre as pessoas que estamos, é porque assim o nosso Pai acreditou que teríamos condições de ter o melhor aprendizado que poderíamos ter. Ele teve a certeza de que quando nos situou entre os nossos irmãos, filhos de nossos pais, netos de nossos avós, Ele estava nos proporcionando a melhor família do mundo. A melhor família para que a gente tivesse condições de fazer o que é preciso, entender o que é preciso, aprender o que precisamos aprender. Mas quem vive a vida somos cada um de nós. O que decide, eu não vou fazer nada, eu não quero fazer, eu não vou resolver, é cada um de nós. Temos a livre escolha todos os dias. Mas sabemos que é tão bom ter boas realizações. Assim como naqueles momentos em que a gente deseja um ao outro paz e alegria, que tu tenha saúde, que tu tenha um bom dia, que tu tenha uma boa noite, boas férias, sabemos manifestar bons desejos. Porque sabemos o que é bom, o que é agradável, o que nos faz bem. Precisamos ter persistência de buscar o amor no dia a dia. Buscar com todas as nossas forças, perdoando a cada um de nós, a cada dia em que a gente não tenha sucesso em fazer aquilo que a gente poderia ter feito, que a gente gostaria de ter feito. Desejando que se hoje a gente não conseguir, que amanhã a gente consiga. Que amanhã a gente tenha forças de fazer o que hoje não foi possível. Tendo a certeza de que quando a nossa intenção é boa, certamente o Pai irá nos auxiliar. Irá nos auxiliar proporcionando que a gente tenha a chance de conseguir, de acertar, de resolver o que é preciso ser resolvido.
mas é preciso que a gente tente. Outro dia, pensando no porquê temos que ter uma fé que faz coisas, que faz obras, uma fé que faz a diferença, lembramos de um exemplo bem simples. Imaginemos que precisamos atravessar uma rua. Uma coisa tão simples, atravessar uma rua, ir de um lado ao outro da calçada. Basta que a gente fique olhando o outro lado da calçada e dizendo: Pai, me ajuda. Eu quero chegar lá, Pai. Eu preciso chegar do outro lado da calçada. E eu oro com toda a minha força, com toda a minha crença. Eu chego do outro lado da calçada só orando a Deus. Mas eu tenho muita fé. Eu oro com toda a minha força. Eu peço muito a Deus. Pai, me leva lá. Eu quero chegar ao outro lado da calçada. Se eu não caminhar, eu não posso chegar, né? Não tem como. Mas às vezes também, quando a gente não tem forças de chegar ao outro lado, o Pai providencia alguém que nos sirva de apoio. Alguém que, caso seja possível, necessário, nos dê realmente um colo. Nos leve até o outro lado, caminhe conosco. E estes são, muitas vezes, os nossos familiares. Algumas vezes a família do coração, outras vezes a família do sangue. E às vezes o completo desconhecido também, que o Pai proporciona, que chegue até nós para que nos auxilie, para que a gente veja que é preciso seja visto. Assim que tenhamos fé em nossa oração, mas que tenhamos fé fazendo o que é preciso seja feito. Essa é a mensagem de hoje do amor no lar, da busca do amor no lar. Que busca é essa? É a busca com esforço. É a busca com perseverança. Que a gente persevere. E a vontade é de dizer só que assim seja. Mas vamos à prece, vamos à paz. Vamos, neste momento, pensar nos nossos familiares, naqueles que nos antecederam, nos nossos antepassados, a quem somos imensamente gratos pela nossa vida. A vida deles proporcionou que aqui estivéssemos hoje para fazer o que necessitamos fazer. E assim pedimos a Deus que nos dê força de vontade a cada dia para buscarmos fazer o que seja necessário, para que sejamos aqueles dignos de sermos chamados de cristãos, de irmãos de Jesus, filhos de nosso Pai. Que façamos a cada dia a nossa cota de esforço, para que assim como na oração, tenhamos a coragem de perdoar aqueles que nos ofendem, buscando também perdão do Pai. E tenhamos a coragem no dia a dia de nos livrarmos de tudo aquilo que nos faz mal, com certeza de que o Pai estará nos auxiliando. Que tenhamos a coragem de falarmos de nossa fé em família, de dizermos o quanto nos faz bem sermos cristãos, o quanto nossa fé nos auxilia, sempre que caímos, sempre que precisamos renovar a nossa crença. Que sejamos a cada dia melhores cristãos, que possamos ir aos nossos lares em segurança e em paz, que assim seja.